Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Uma alegria poder retornar a casa e agradecer a Deus essa oportunidade de reencontro, que sempre é maravilhoso. Tivemos os avisos aí no início sobre o NEP, realmente um estudo aprofundado, bem detalhado sobre a Bíblia, que nos dá uma base bem interessante para que a gente possa estudar a doutrina espírita. Vale a pena. Participei durante um período lá do NEP e as conversas, os diálogos, as discussões são bastante edificantes. Quanto ao FACE também, né? É bom que a gente reforce essa questão da importância da arte, né? Que traz também essa mensagem, essa evangelização através do teatro, da música, da poesia. E o FACE a gente sabe como ele vem crescendo ao longo do tempo. Então a importância, se pudéssemos prestigiar esse evento, né, no dia 15, no dia 18, lá no Teatro da Facisa, no domingo, a partir das 15 horas, temos uma peça também do pessoal de Recife que vem, então vale a pena conferir, é sempre uma grande oportunidade também. Na noite de hoje a gente traz aqui algo que sempre desperta curiosidade, sempre é um pouco recheado às vezes de mitos, recheado muitas vezes de possibilidades, de grandes construções, de grandes mistérios, né? E a gente sabe que na doutrina dos espíritos o mistério a gente tenta deixar de lado, a gente tenta buscar a racionalidade. E o que a gente tenta falar aqui hoje não traz nenhum tipo de julgamento diante das situações que ocorrem. O que nós procuramos aqui é um despertar de consciência diante do como nós podemos lidar com aquilo que nós temos por empréstimo. Então, quando nós falamos sobre mediunidade, quando nós falamos na mediunidade com Jesus, nós primeiramente temos que nos perguntar o que significa essa mediunidade, o que significa esse contato, o que nós somos inicialmente, porque todos nós... Vocês estão me escutando bem? Então, né? Então sou eu. Que todos nós somos espíritos, né? E desde muito tempo, desde os primórdios, se perguntavam onde é que estavam os mortos. E as religiões, as crenças vieram para trazer que o mundo dos mortos era um mundo muito distante e que aqueles que eram mortos estavam eternamente mortos e aqueles que estavam vivos e quando morriam iam para outro lugar, mas não o mesmo lugar daqueles que sempre estiveram mortos, porque aqueles que sempre estiveram mortos viviam num local diferenciado para que pudesse nos influenciar e nos auxiliar aqui. Entretanto, algumas religiões depois e algumas crenças vieram mostrar de que esses mortos que viviam em outro estágio não poderíamos conectarmos com eles. Eles deveriam ficar bem distantes de nós. A própria religiosidade depois trouxe, o próprio cristianismo depois trouxe isso, deixando que os mortos ficassem fora da cogitação de nós podermos consultá-los, chegarmos até eles, fazendo uma distinção muito grande e criando um abismo enorme entre os encarnados e os desencarnados. Mas nós sabemos que para podermos viver aqui, nós temos o livre-arbítrio que nos é dado por Deus. E essa possibilidade de escolha que nós temos como espírito faz com que nós progredimos ou que nós estagnamos. Dentro disso, nós precisamos do auxílio daqueles que podem, porventura, nos apontar também e nos direcionar um caminho melhor. Nessa perspectiva, nós tivemos a doutrina espírita trazida por Kardec, que ao fazer uma pergunta básica, quando estava codificando essa doutrina consoladora, fez perguntando: quem são vocês? Quem são vocês que falam comigo? Quem são vocês que me dão essa resposta? E os espíritos disseram: somos as almas dos homens que viveram aí na terra. Dessa maneira, nós trazemos a imortalidade da alma não como uma crença, mas como uma confirmação. Porque as outras religiões nos trouxeram, e claro, com sua contribuição certeira, que a imortalidade da alma existia, entretanto, aqueles que passavam para o plano espiritual ficariam ali, ou esperando um julgamento, ou indo para determinados setores, céu, inferno, purgatório, dependendo do que fizesse.
Quando Kardec nos traz essa resposta dos espíritos, nós começamos a entender de que os espíritos permanecem andando nessa longa jornada evolutiva no mundo espiritual e trazendo depois, retornando a este mundo ou a outro mundo. Quando Jesus é indagado por Pôncio Pilatos, quer dizer que tu és o rei dos judeus? E o mestre diz, tu que dizes, o meu reino não é deste mundo. Nós podemos ter uma concepção de que o mundo não é simplesmente esse que nós estamos vivendo. Com a morte, nós iríamos para um plano espiritual e ali tudo cessava. Mesmo sabendo dessa questão de que anteriormente nós não poderíamos consultar os mortos, grandes das descobertas, principalmente de boas-vindas e boas novas e revelações, vieram através do contato espiritual. Moisés trouxe dentro da sua faculdade mediúnica os mandamentos no Monte Sinai. João Batista, Elias e outros grandes profetas já vieram dar a boa nova e dar o apontamento na nova descoberta da humanidade, através da influência espiritual. A doutrina espírita traz também a imortalidade da alma e a lei da reencarnação através do apontamento dos amigos espirituais. Dessa forma, essa conexão entre os encarnados e desencarnados sempre se deu, até porque não se deu apenas na doutrina espírita, porque a mediunidade não é algo pertencente à doutrina dos espíritos, mas é algo que pertence à humanidade. Todos nós temos essa comunicação com o mundo espiritual. Todos nós temos mediunidade. Assim confirma também o codificador Allan Kardec. E aí a gente começa a dizer, Deus me livre, eu tenho mediunidade. Eu mesmo não tenho isso não. Não quero ver, não quero incorporar, não quero ter essas coisas não. Mas Kardec também nos fala, nesse mesmo contexto, de que a mediunidade se dá de diferentes formas e também em diferentes intensidades. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós pensamos já, nós sentados, incorporando, trabalhando, exercendo, sendo manipulados às vezes, sendo levados muitas vezes. Mas nós esquecemos da mediunidade que nós temos, por exemplo, quando nós vamos fazer qualquer atividade dentro da casa espírita, que é um trabalho mediúnico. Quando nós vamos falar aqui, é um trabalho mediúnico, porque nós pedimos e temos a assistência espiritual. Quando o Grupo Semear se apresenta, canta, faz suas canções, é um trabalho de assistência mediúnica, de assistência espiritual também. Quando nós escutamos aquela canção que nós fechamos os nossos olhos, nos transportamos, enchemos os nossos olhos de lágrima, nos arrepiamos. Quando nós chegamos em algum lugar e temos a sensação de que por ali já passamos, quando olhamos para as pessoas que temos grandes afinidades e que parece que nós estamos nos reencontrando do que se apresentando, tudo isso nos mostra a nossa sensibilidade que nos leva a um grau mediúnico e que a gente pode, a partir disso, entender que todos somos médiuns. Quantos de nós já dormimos com alguma problemática que não conseguimos resolver à noite, ficamos sem saber o que fazer, o que dizer no outro dia, e aí a gente dorme. E quando dorme, como também diz os espíritos, nós morremos um pouquinho. Ao despertar no outro dia, a gente volta com a conceituação e com a resolução da problemática que não nos deixava dormir. Muitas vezes a gente diz, tive um estalo, tive uma ideia, olha como é que eu não vi isso. E a gente esquece que nós temos ao nosso lado o aparato espiritual. Mas nós precisamos estar nessa conexão para que a gente possa receber esse aparato espiritual. A gente não tem olhos de ver, a gente não tem ouvidos de ouvir. Às vezes nós não queremos enxergar aquilo, porque para que nós possamos fazer daquela maneira, nós precisamos percorrer todo o caminho. E nós não podemos pegar um atalho, que a gente muitas vezes imediatista queremos pegar o atalho. E depois a gente diz, mas deu errado, vou ter que fazer de novo. Quem faz errado faz duas vezes, não é assim?
Então, dessa forma, todos nós, como nós utilizamos aquilo que nos é facultado, aquilo que nos é dado. Jesus nos lembra na parábola dos talentos, quando o Senhor entrega os talentos aos seus trabalhadores. A um entrega 5, a um entrega 3, a outro entrega só um talento. Depois sai e, ao retornar, pergunta o que foi que aconteceu, o que fizeram com aqueles talentos. Os 2 primeiros trabalhadores trazem a multiplicação desses talentos. E um trabalhador enterra o seu talento e não usufrui, nem deixam que aquelas pessoas possam usufruir do seu talento. E aí o Senhor diz e chama aquele trabalhador de egoísta e de preguiçoso, porque não conseguiu multiplicar o que lhe foi dado. Porque ainda nós dizemos: ah, mas eu recebi tão pouco, Deus me deu tão pouco, fulano tem tudo e eu tenho tão pouco, então se eu tenho pouco, vou ficar nesse pouco. Fulano conseguiu multiplicar os seus talentos porque ele tem muito, porque Deus lembrou dele mais do que eu. E a gente usa esse desculpismo para que a gente fique estagnado, para que a gente não lute para se melhorar e para progredir. E ao Jesus chegar aos seus discípulos, como está na passagem de Mateus, e dizer: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, mas lembrou ao final da sua fala: dai de graça aquilo que de graça tu recebestes. E aí a gente vai na sabedoria do Mestre Jesus. Porque quando Jesus fala dai de graça, nós lembramos ainda no tempo de Moisés, como a mediunidade era utilizada de forma mercantilista e capitalista. Como era utilizada para ser vendida e para se adquirir recursos. Mas Jesus dá um lembrete aos seus discípulos que todos tinham a faculdade mediúnica, de forma ostensiva, de forma muito forte. E Jesus dizia: mas dai de graça, que de graça recebeste. Quando ele fala do dai de graça, nós lembramos do valor venal. Não cobra pelo aquilo que tu vai fazer. E ao finalizar a sua fala, ele diz: de que graça tu recebestes. Nós recebemos gratuitamente, mas também nós podemos dar uma outra conceituação para o nome graça: a bênção que tu recebestes. Dai de graça. O que de graça, o que de bênção, o que de oportunidade tu recebestes. E aí a gente se pergunta: por quanto nós precisamos sair de casa e pagarmos a alguém pelo sol que nos ilumina, pelo sol que nos dá a energia, pelo sol que ilumina todos os nossos caminhos, que nos é fonte de vitamina D para o nosso organismo? Quanto é que nós pagamos pelo brilho das estrelas, pela lua que está a iluminar? Olha, não tem valor, é impagável, porque não é do homem, é de Deus. Porque não foi o homem que fez, foi o Criador que concedeu. É mais ou menos como a gente fala no direito. Às vezes eu tenho uma posse, mas não tenho a propriedade. Eu estou temporariamente na posse daquele imóvel, daquele automóvel, mas a propriedade não é minha. Então o que fazer com aquilo? O que eu vou fazer com a casa que está alugada no meu nome? Eu posso modificar, eu posso transformar, ou eu preciso utilizar do jeito que ela está, que foi me dado, e apenas fazer melhorias ao invés de deteriorar. Dessa mesma forma é o que Jesus nos dá, o que Deus nos concede através da mediunidade. É patrimônio da humanidade, mas não é meu exclusivamente. Não é meu para que eu possa vender. Ninguém vai poder vender uma casa alugada. A propriedade não é dele. Na hora de passar a escritura, ele está impedido. Nós não podemos vender a nossa mediunidade. E quando se fala em vender, nós precisamos ainda entender que não se trata apenas de questão material financeira. Porque muito mais do que a venda financeira, nós queremos muitas vezes no papel mediúnico, no papel do médium, vender para termos gratidão, para recebermos gratidão. Nós queremos vender a mediunidade para ser glorificado.
Nós queremos dizer que temos mediunidade para sermos envaidecidos, para termos poderes perante os outros, para dizer, olha, eu já vi o que vai acontecer com você, eu já senti o que vai acontecer. E a gente assustar, às vezes, muito mais do que auxiliar. E Jesus nos pedia isso, a responsabilidade que precisamos ter diante desses dons que nos é dado. Quando o Divaldo psicografa o livro através de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala mediunidade, desafios e bênçãos. E aí a gente pergunta, é desafio ou é bênçãos? E aí vai depender de quem vai receber esse dom, de quem vai utilizar para o bem. É a mesma coisa do dinheiro. Quando alguém nos diz, eu consegui ganhar uma bolada aí, e a gente olha e vê como a pessoa às vezes não tem a condição e o controle de lidar com dinheiro, e a gente não sabe se alegra ou se chora. Meu Deus do céu, e o que é que tu vai fazer com esse dinheiro? Porque da mesma forma que o dinheiro é bênção, como falam os espíritos na questão do progresso material do planeta, se for bem empregado, ele também pode se converter ao precipício. Da mesma forma é a mediunidade. A gente escuta muitas pessoas chegando dentro das casas espíritas, principalmente, às vezes assustadas, porque começam a sentir aqueles primeiros sintomas, né, de mediunidade, aquelas angústias, às vezes, o choro, escutam uma voz, ver algo, e aí chega um pouco assustada e diz, eu sou médium. E a gente tem hora que também diz, meu Deus, será se é bom ou será se é ruim? Porque como trabalhar essa mediunidade? Como você vai utilizar isso em benefício do outro? Em benefício do trabalho de Jesus? Então, dessa maneira, quando nós falamos da de graça, é todo o trabalho que fazemos, mas isso precisa de uma conscientização de que não é meu. E quando a gente fala sobre mediunidade, a gente utiliza muito isso no estudo e na educação mediúnica. Preste muita atenção, é uma das primeiras falas que se dá. Como você sabe se é você ou se é o Espírito que está próximo a ti? Faça essa indagação sempre. Sou eu? Isso é meu ou não é? Então a mediunidade é da mesma forma. Se isso não é meu, eu não posso utilizar isso da maneira que eu quero, que eu bem desejo. Eu preciso me educar. Eu preciso trabalhar minha vaidade, porque trará frutos. Mas aí lembraremos dos falsos cristos e falsos profetas, que também o Mestre nos fala. Que vai se reconhecer a verdadeira árvore, vai se conhecer a boa árvore pelos frutos que ela dá. E eu preciso saber se esse fruto é adocicado. É isso nas mensagens edificantes do Espírito. Nós precisamos saber se quando nós mordemos aquele fruto, ele vem doce, vem com o gosto de Jesus, vem com a leveza do Mestre, vem com a tranquilidade dele, com o seu aparato espiritual, ou ainda vem com o gosto das nossas imperfeições. Se o fruto ainda vier com o gosto das nossas imperfeições, ainda nós não estamos preparados para isso. E precisamos dessa educação mediúnica, porque nós somos esse filtro que conduz. Nós somos o carteiro que leva a carta de um mundo para o outro mundo. Nós não escrevemos a carta de lá e nós não recebemos geralmente a carta de cá. Nós repassamos. Nós somos como um computador. Quando envia um e-mail, alguém escreve de um lado, o computador é o transporte e o outro lê do outro lado. Mas se o computador tiver com vírus, possa ser que a mensagem de cá seja danificada. Ou possa ser que a mensagem, quando chegar aqui, não consiga abrir, porque já está cheio de vírus o computador. E nós precisamos ir tirando aos poucos e limpando esses vírus para que essa mensagem saia e consiga trazer o que ela está almejando. Porque na primeira epístola de João ele nos fala que precisamos acreditar nos Espíritos, mas primeiro saber se o Espírito é de Deus. E sabemos que todos os Espíritos são de Deus, da sua criação.
Mas quando fala João sobre se o Espírito é de Deus, é sobre sua possibilidade. Se aquele Espírito já tem uma luminosidade, já tem uma evolução, para que possa deixar a sua mensagem edificante. E isso também o médium precisa adquirir, receber isso. E ter a conscientização de que aquilo que ele produz e que passa para o outro, não é nada mais do que algo que está ajudando dentro de uma seara de progresso do mundo espiritual como esse. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo na TV Tupi, que eu acho que muitos já assistiram, se não viram no seu filme, ele conta um fato muito interessante. No ano de 1939, assim que ele acaba de psicografar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, o seu pai cai convalescente, muito adoentado. E aí, na cama e conversando com Chico, o pai lhe chama e diz: Chico, será se desses livros aí que você está escrevendo, será se não posso pegar um pedaço dessas vendas para que auxilie nas despesas aqui de casa, não? O pai de Chico estava tomando uma medicação, uma injeção que à época era chamada de injeção de ouro, de tão cara que ela era. E aí as despesas de casa estavam atrasadas. E Chico, naquela tranquilidade dele e consciente do seu papel, do que estava exercendo, Chico dizia: meu pai, o livro não é meu. O livro são dos espíritos. E o pai de Chico insistia: mas é você que escreve. Eu não vejo você lá trabalhando. Como é que o livro não é seu? Mas meu pai, eu só faço esse auxílio. Mas as ideias, tudo que está contido ali, não é meu pai. E o pai de Chico insistia: mas meu filho, os espíritos não estão aqui para ajudar a gente, para auxiliar a gente. É, meu pai. Então a gente está precisando de auxílio. Peça para eles ter consciência. E Chico, já um pouco constrangido, porque sabia da sua responsabilidade e ao mesmo tempo não queria confrontar o seu pai, calou-se. Até um certo ponto seu pai ainda insistiu: os espíritos não estão para ajudar os mais pobres? Chico disse: sim, meu pai. Em Pedro Leopoldo, eu não conheço uma casa mais pobre do que a nossa hoje. Eles já podiam nos auxiliar. E Chico continuou calado. Até que em um certo momento o pai de Chico entendeu e viu o constrangimento de Chico. E olhou para ele e disse: meu filho, não ligue para o seu pai. Eu ainda não tenho muito entendimento, mas nós vamos sair dessa situação. E Chico, sempre muito esperançoso, otimista, disse: vai, meu pai, nós temos muita gente em casa, o trabalho vai aparecer, nós temos os netos seus netos que estão crescendo, já vão estar trabalhando e trazendo dinheiro para dentro de casa, para poder auxiliar nas despesas do lar. Chico era vendedor de bilhete de Loteria Federal. Até que em um certo momento o pai de Chico disse que teve uma ideia, disse: meu filho, eu tive uma ideia. Nossos problemas vão se acabar. E aí ele disse: sim, meu pai. Ele disse: olha, você não conversa com os espíritos? Não recebe os espíritos? Sim, meu pai. Eu estou já para desencarnar. Então você vai conversar comigo. E você vai fazer o seguinte: você vai comprar os bilhetes da Loteria Federal. E principalmente em junho e em dezembro, que são os prêmios maiores. E aí você preenche lá os números, eu vou olhar os números que você preencheu, e na hora que a roleta estiver rodando, eu vou parar justamente no número que você marcou. E aí a gente vai viver bem. E aí Chico foi indagado no mesmo programa se ele tinha feito isso. Chico disse: não, eu não costumo ficar comprando sempre não, só compro em junho e em dezembro. Continuo comprando, mas até agora não saiu nada. Mas nós podemos entender ainda a perspicácia e a sabedoria de Chico, quando tem o entendimento de saber que aquela obra e aquelas obras que todas eles psicografou não são deles. Nós sabemos como Chico desencarnou, ainda na sua casa humilde, na sua cama, no seu quarto, com uma caminha de solteiro. Suas obras ajudaram várias instituições, mas nada ficou para ele. E o que nós precisamos entender, além de tudo, além dele não ter ficado com os bens materiais, não ficou também o orgulho, não ficou a vaidade. Deixou o seu trabalho, deixou o seu recado,
deixou o seu exemplo. Assim como Mahatma Gandhi, quando foi perguntado, um pouco antes do seu assassinato em 48, qual é o exemplo que você dá à humanidade, Gandhi? E ele disse, minha vida. É só isso que eu posso dar. Olhem minha vida. Sigam por ela. É isso que nós podemos deixar e como podemos trabalhar nessa mediunidade. Muitas vezes as pessoas perguntam quanto eu estou ganhando para fazer palestra. Meu Deus, estou ganhando muito amor, graças a Deus. Estou me recuperando aos poucos. Quando o Semiarte, nós íamos tocar muito com o Semiarte, as pessoas diziam, quanto é que vocês cobram para tocar? Quanto é que vocês, quem é que patrocina a roupa de vocês? Quem é que compra os instrumentos de vocês? E nós dizíamos, é voluntário, somos nós. Nós não cobramos nada. Às vezes quando é uma viagem mais longa, aí sim, a gente pedia a gasolina e a alimentação, ou se fosse dormir, me davam hospedagem nas casas, ou enfim, em algum local. Mas o trabalho é exercido, e não porque a gente vai ficar dizendo que o trabalho não era recompensado financeiramente, que nós vamos colocar esse segundo plano. Porque e nem ficar murmurando e dizer assim, a pessoa está vindo de graça, e aí dá vontade de a gente completar, mas de graça tu recebestes. De graça tu recebeste o dom de tocar. De graça tu recebeste a inspiração das músicas que compõem. De graça tu consegue tocar no coração daqueles que estão escutando. E de graça tu consegue se recuperar ainda das tuas vicissitudes através da canção que tu toca. Porque muitas vezes, às vezes a gente vem para uma palestra, para uma apresentação musical, e a gente diz, como foi bom, como eu me senti bem. Mas nós que estamos às vezes aqui falando, né, filha, a gente precisa às vezes muito mais. E a gente diz, mas eu vou ter que ir, eu vou ter que fazer. Não, nós vamos fazer porque esse é o caminho. Se foi nos dado essa possibilidade, que a gente vá adiante, que a gente fale, que a gente se entregue. Que a gente possa andar nesse caminho oferecendo esse amor, oferecendo essa paz, essa possibilidade. Trabalhar nisso que os espíritos do bem, os espíritos de amor, através da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral, da oração que nós temos para estar em contato com aqueles espíritos de amor, com aqueles espíritos de luz. Porque normalmente quando nós estamos fazendo as circunstâncias ou fazendo algo, querendo reconhecimento, querendo algo em troca, os espíritos que se aproximam de nós são os espíritos ainda ligados a essa matéria. São os espíritos ainda ligados a esses sentimentos inferiores. São os espíritos que vão ficar brincando tanto com quem está recebendo, como quem está escutando, como quem está sendo auxiliado. E há essa necessidade de fazer isso. Quando encontramos as pessoas que chegam às casas espíritas, muitas vezes, e na maioria das suas vezes, não só nas casas espíritas, mas em qualquer templo religioso, essas pessoas chegam muitas vezes fragilizadas, querendo muitas vezes uma resposta para o que está acontecendo na sua vida. Geralmente vem pela dor, ao invés do amor. Às vezes perderam algo, perderam alguém, e vem querendo uma explicação, uma resposta para qualquer coisa. E aí está também o comprometimento daquele que recebe esses espíritos ainda em fragilidade e perdido, do direcionamento, da fala adequada, que possa transportar para os caminhos do bem, colocando nele o entendimento de que só ele poderá encontrar as respostas que ele necessita. Que ele não jogue na mão dos outros, muitas vezes, para ser manipulado. Que muitas vezes as pessoas chegam e dizem, mas o que fulano falar, eu estou com fulano. O que fulano disser, eu estou com fulano. E aí começa a ficar sem o próprio livre-arbítrio, que nos dá a liberdade de escolhas, de consequências, de poder colher aquilo que nós plantamos. Nós podemos dar o direcionamento, mas quem faz a colheita é aquele que está procurando a resposta. Quem faz a plantação é aquele que está procurando a resposta. Isso a gente precisa colocar, porque muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita e dizem, não, mas eu quero o atendimento fraterno com fulano. Porque o espírito que acompanha fulano é mais evoluído que o espírito que acompanha ciclano. Eu quero o passe com fulano.
porque a imposição da mão dele é melhor do que a imposição da mão do outro. Não, mas eu vou esperar. Quem é que vai fazer a palestra? Né? Eu só vou dependendo de quem vai fazer a palestra. A mensagem pouco importa. O que importa é quem vai estar fazendo a palestra. Então a gente tem que começar a entender que essas buscas estão dentro de nós. Não podemos jogar no outro. E Jesus também nos alertava sobre os escribas, aqueles que eram ditos como grandes sabedores na época, inclusive das leis de Deus. E dizia que os escribas desfilavam com grandes túnicas, gostavam de ser acenados nas praças públicas, sentavam nas primeiras fileiras dos festins ou das sinagogas para serem exaltados. Faziam longas preces, e as pessoas que procuravam eles através da sua busca de poder manipular, de poder ser exaltado, falando palavras difíceis de longo alcance, com preces às vezes longas, para poder manipular e para poder confundir aqueles que estavam a escutar, para que eles ainda continuassem numa posição superior. E o que nós precisamos fazer é descer do pedestal e mostrar que todos nós temos dores. Todos nós temos dificuldade. Que aquela aflição que você chega aqui e que você pede para mim, às vezes eu estou passando também. Ou de outra forma, em outra situação, ou irei passar ainda. Mas nós costumamos dar no outro. E aí vai descer o outro. E aí glorificar o outro. Assim como os escribas gostavam de ser glorificados. E a gente lembra da eficácia da prece. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Logo depois do capítulo 26, que dá de graça o que de graça recebestes. Qual a verdadeira prece? Será a prece que a gente pede para o outro fazer por nós? Reze por mim. Acho de uma humildade gigantesca, assim como o próprio Papa Francisco fez ao assumir o papado, quando ele disse: o que eu peço a vocês é que rezem por mim. E lógico que uma prece, uma reza por nós é ótimo, mas nós precisamos também trazer essa prece para nós. E nós sabemos que a eficácia da prece vai pela sinceridade que nós fazemos a prece. E nós não precisamos entregar ao outro essa possibilidade. Pedimos auxílio ao outro, mas não deixamos na mão dele. Fulano vai rezar por mim. E aí a gente procura, às vezes, nos momentos de dores, de aflição, muitas pessoas que dizem enxergar o futuro, que dizem entender do que está acontecendo com você. E aí a gente vai lá, mas fulano vai fazer um negócio aí, vai fazer umas preces para mim que o negócio vai dar certo. E o nosso eu interior e a nossa vontade? Quantas vezes nós temos a agradecer que os nossos pedidos muitas vezes não deram certo? Porque se tivesse dado certo, teria sido pior. E a gente não entende naquele momento. Mas a gente força, a gente quer que seja feito de toda forma. E aí a gente busca, coloca no outro essa possibilidade, exaltando. E isso nos traz uma cena bem interessante do filme Ghost, recém-lançado, em 1990. Já passou em sessão da tarde umas 412 vezes. E Ghost, ele nos traz uma cena bem interessante, onde o ator principal, o Sam, depois que ele foi assassinado, né, no filme, a mando do seu companheiro de trabalho, e ele procurando respostas daquilo que estava acontecendo com ele, porque ele não estava mais entendendo onde é que estava e o que estava acontecendo. Ele, em certo momento, passou na frente de uma dita casa espírita. E aí ele entrou naquela casa, e ali, quando chegou, viu logo a antessala, algumas pessoas, algumas senhoras esperando. E aí, de uma hora para outra, uma porta abre, e uma moça chama uma senhora que estava na sala de espera. E a senhora vai. E Sam acompanha em espírito. Chega lá, tá aquela sala toda mística, né? Umas luzes, meia luz, meio apagadas, uma bola de cristal em cima da mesa redonda. E daqui a pouco as duas assistentes, grande compostura, e abre uma outra porta que dava para outra antessala lá dentro, e mostra que não tem ninguém, mas dá o aviso: Mãe Oda virá em breve. Depois de 15 segundos ela abre novamente e Mãe Oda aparece
como se tivesse se materializado naquele momento. Mãe Oda entra com as grandes vestes, lembrando dos grandes escribas, como Jesus se referia, com grandes túnicas. E aí ela entra, senta, e a senhora vai lá. E aí, nesse momento de fragilidade, nós entendemos que as pessoas geralmente acreditam em tudo. Tanto é que as falas, elas são meio que já tabeladas. E aí, quando a senhora senta, que queria saber notícias do seu falecido marido, Mãe Oda olha para ela e começa a fazer caras e bocas como se estivesse tentando fazer uma incorporação. E aí diz que não está conseguindo, que está muito difícil, e a mulher em desespero, porque estava ali naquela esperança e naquela ânsia para receber o recado, pergunta o que é que está faltando. E Mãe Oda diz $20. E ela dá mais $20. E aí Mãe Oda diz que começa a enxergar. E aí diz, lá vem. E aí tudo que a gente quer escutar. Lá vem um homem bonito. Aí a própria esposa diz, bonito. Aí ela, querendo desfazer o que tinha feito, diz, minha senhora, no mundo espiritual, todos nós somos lindos. E aí Sam, que está em espírito olhando tudo aquilo, começa a dizer, mas que charlatã. Quem você está vendo? Você não está vendo ninguém, não tem ninguém aqui além de mim. E aí ela continua a dizer, lá vem ele num paletó azul. Paletó. Ele nunca usou paletó na vida dele, mas agora está usando. Mas eu acho que é preto. E aí Sam começa de novo a dizer que ela é charlatã, que ela está enganando. E ele começa a falar tanto que em certo momento ela escuta. E aí ela abre os olhos, diz, quem está aí? E ele, você me escutou? Você me escutou? E começa a se aproximar dela. E ela que se levanta, começa a correr em volta da mesa. A senhora começa a se assustar com ela. Ela entra para a antessala novamente, fecha a porta. Sam atravessa a porta em espírito, chega lá do outro lado, fica olhando para ela. Ela faz uma breve reza e diz, meu Deus do céu, eu prometo que mais nunca eu vou fazer isso. Eu prometo que mais nunca engano ninguém. Só tira esse homem de perto de mim. E aí Sam diz, nem morto. E aí ela sai de novo. Depois quebra a porta, cai na antessala. É aquela confusão toda. Só que com o passar do tempo, Sam a encontra, insiste e vai a motivando para que ela exerça esse dom que foi dado a ela, que ela não sabia que tinha o dom da mediunidade, mas que ela possa exercer esse dom de uma forma a contribuir em uma evolução. E aí ela faz essa contribuição, auxiliando ele a conseguir a comunicação com a sua noiva, que tinha ficado no mundo físico, para conseguir desvendar o seu assassinato e conseguir a trama chegar ao seu final, o desfecho. Mas note, ela não era uma pessoa má. No filme mesmo, ela era uma ex-presidiária, tinha se arrependido do seu crime, não estava conseguindo emprego e usou do charlatanismo para poder ganhar algo. Mas depois descobriu-se que tinha o dom e a faculdade mediúnica, e aí utilizou para auxiliar nesse trabalho. Veja como nós podemos fazer florescer algo bonito, e muitas vezes que nós não temos esse intuito, nós não sabemos que temos isso, mas nós podemos auxiliar, entregar ao outro, mostrar ao outro. E sabemos que esse dom, se não bem utilizado, ele será retirado de nós. Porque, como já dissemos, a mediunidade não é propriedade nossa, é posse, não é propriedade. E se ela não for bem usada, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele, ele nos tira. Porque se permanecesse utilizando de forma errônea, nós íamos nos comprometer muito mais. E Emmanuel nos fala isso, lá na pergunta 389 do Consolador, quando é indagado se a mediunidade pode ser retirada. E ele nos fala justamente sobre esse bem que Deus nos faz. Se nós não sabemos lidar com aquilo que temos na mão, automaticamente Deus nos retira, para que a gente possa depois compreender melhor o que nós tínhamos e não soubemos utilizar. E ele nos fala também em uma mensagem no livro Esperança, ante a mediunidade.
exemplificando o que significa a mediunidade na nossa vida. Emmanuel compara a humanidade com a luz. Nós só podemos fazer as obras na nossa vida se nós tivermos luz. Se nós tivermos a luz do sol, se nós tivermos a luz das estrelas, da lua, se nós tivermos a luz elétrica. Sem a luz, nós não conseguimos fazer nada. O barco que está em alto mar, ele é direcionado através da luz do farol. Os carros que estão nos trânsitos das grandes vias são direcionados através das luzes dos semáforos, evitando acidentes. Os trabalhadores no subsolo das minas conseguem trabalhar utilizando as lanternas e as luzes para poder encontrar aquilo que necessitam. A mediunidade é essa luz que nos ampara. Pouco importa todo o fenômeno que tem em volta da mediunidade, porque muitos de nós ainda ficamos perplexos com o fenômeno da mediunidade, sem compreender da naturalidade da mediunidade, sem compreender de quanto ela é dado para nós de forma tão singela. Basta com que a gente tenha essa consciência e que a gente se doe para esse trabalho. Uma das coisas que mais temos dificuldades hoje em dia de ter é tempo. E muitos profissionais, quando são contratados, principalmente os profissionais liberais, ele vende muito mais o seu tempo do que o seu trabalho. É o tempo que eu tenho para produzir, é o tempo que eu tenho para fazer, é o tempo que vai evitar que eu esteja fazendo outras coisas para poder fazer o que você pede para eu fazer. Como nós estamos utilizando o tempo e o trabalho que nós exercemos, sim, esse pode ser cobrado. Essa é propriedade nossa. Nós estudamos para isso, nós nos aperfeiçoamos para isso. No campo profissional, nós recebemos pelo que é nosso. É de nossa propriedade. E aí a gente pode cobrar o tempo. Mas e o tempo que nós podemos exercer para com o outro, na forma da doação, de se dar, de se entregar. Não só nas questões mediúnicas, mas do afago. Quanto a nossa mãe cobrou pelo abraço? Quanto nossa mãe cobrou pelo ventre? Quanto nossa mãe cobrou pelas noites que não dormia nos colocando para dormir? Quanto? E nós queremos cobrar daquilo que nós podemos oferecer ao outro, sabendo que somos todos irmãos, nosso perdão, nossa indulgência, nossa benevolência para com o outro, nosso afeto, nosso abraço. Ah, vamos fazer um trabalho hoje, vamos entregar sopão. Ah, não dá, hoje não dá não. Ah, fulano, tem um trabalho para tu ali, é tanto. Vou dar um jeito, arrumar aqui um tempo na minha agenda e eu vou. Isso a gente não quer fazer apontamento. Isso é só para que a gente tenha consciência e que a gente se estude melhor para saber quais são as nossas prioridades. O ganho material é bom, o ganho material é necessário, nós vivemos no mundo material e nós precisamos do ganho material, trabalhar com honestidade. Mas o ganho espiritual, que a gente não consegue enxergar ainda. Às vezes eu chego em casa e às vezes eu converso, né? Se você pede, tá lá, pedi e obtereis. Se você pede, as coisas vêm. E depois que as coisas vêm, a gente não lembra que pediu e as coisas chegaram e a gente começa a reclamar porque veio. Aí a gente quer dar um trabalho psicológico a Deus e um trabalho psicológico a Jesus, botar os dois na terapia. Porque ele diz, como é que você pede? Eu te dou, mas não no tempo que tu queria, te dou tempo lá na frente. Aí chega, tu diz, não, quero isso não, é muita coisa. Ave Maria, eu não dou conta não. Começa a reclamar. A gente não sabe nem o que pediu na oração que a gente fez segunda-feira. Quanto mais na oração que a gente fez há 5 anos. E aí, às vezes eu chego em casa com um menino pequeno, de 1 ano. Aí eu
Minha esposa às vezes já dormindo muitas vezes, porque quase toda noite, graças a Deus, a gente tem um trabalho para fazer. Aí eu chego em casa, aí saculejo ela assim. Aí ela acorda. Rapaz, será que vale a pena? Será que está valendo a pena naquele momento que a gente entra naquele conflito existencial? Está valendo a pena tudo isso? O que é que eu estou ganhando com tudo isso? E aí, quando eu vejo, e teve uma cena específica dessa, na mesma hora que eu falava isso, meu filho acordou, olhou para mim e sorriu. E ele me deu a resposta. A gente precisa olhar um pouco mais em volta. O que é que a gente tem já? A gente pede, esquece de agradecer. Imaginemos se não fosse o Evangelho de Jesus, como a gente diz muitas vezes, meu Deus, sou espírita, leio o Evangelho todo dia, lembro do que Lutero falou, quando perguntado, Lutero, por que nós precisamos ler o Evangelho todo dia? E Lutero disse, por que nós esquecemos do Evangelho todo dia? E a gente diz, eu sou espírita, faço o Evangelho no lar. Venho para o grupo de estudo, né? Assisto palestras no YouTube, vou para os congressos, vou para os seminários, e ainda só assim. Imaginemos se nós não tivéssemos isso. Imaginemos. Precisamos olhar um pouco mais em volta, porque Jesus foi muito generoso em dizer que era para a gente dar de graça. Porque se a gente olhar em volta, nós temos muito mais do que nós merecíamos. Nós já temos a nossa vida, a nossa misericórdia. Nós já temos o perdão dele, para que a gente continue progredindo nessa vida. Que a gente saiba utilizar aquilo que nos foi dado, a família que nos foi dada, o trabalho que nos é exercido. Por mais que a gente ache que merecia um trabalho melhor, mas para o nosso comportamento e para o nosso grau de aperfeiçoamento, é aquele trabalho hoje que me dignifica mais. As pessoas que estão à minha volta, que nós possamos agradecer, abraçar e trabalhar muito mais, incansavelmente, no bem, para que a gente receba outras bênçãos, que a gente olhe para o lado e diz, a minha saúde física está restabelecida, para que eu possa auxiliar aquele que está adoentado. Minha saúde financeira de uma melhorada, uma equilibrada, para que eu também possa auxiliar aquele que está com dificuldade. Que eu já consigo compreender um pouco mais do Evangelho, porque eu já tenho uma condição intelectual melhor do que o meu irmão, e que eu possa auxiliá-lo nele nisso, que eu consegui compreender, que eu possa estender a mão, que eu possa saber que o doar é ganhar. O doar não é perder, o doar é receber. E se nós utilizarmos ainda a benevolência que Jesus nos dá, que Deus nos dá, do acompanhamento dos espíritos de luz perto da gente, para que aí a gente possa exercer esse trabalho de forma mais completa, mais digna, a gente consegue compreender que eu não preciso cobrar mais nada, que eu não preciso mais pedir nada em troca. Tudo me é dado da maneira necessária. Tudo é dado como deve ser dado. E lembrando do final da novela O Profeta, que passou na Rede Globo nos anos 70, depois teve o seu remake nos anos 2000. A história de Marcos, o profeta, que acabou num momento de vaidade e às vezes influenciado por aqueles que estavam próximos pelos espíritos obsessores, vendendo o espetáculo de sua mediunidade. E tem uma cena ao final dela, da novela, que eles encontram-se num rio, sozinho, quando já tinha perdido e tinha sido retirado dele o dom da mediunidade. E essa cena é muito bonita porque passa o personagem só e a voz dele fica apenas de fundo, como se fosse uma oração mental. E ele vai retirando o lamaçal do rio que está nele, como se estivesse limpando-se e pedindo a Deus pelo retorno da sua faculdade mediúnica, porque ele agora compreendia para que servia. E depois, ao final, ela retorna para que ele utilize para o bem. Quantos de nós poderemos ser salvos? Quantos poderemos salvar através da mediunidade? Como diz a própria canção de Ivo Pessoa, da música, da tema da novela O Profeta, que nos relembra, se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal.
É como a luz do sol que toca o cristal e que em 7 cores mostra que tudo é natural. É como o som do mar que vem nos alcançar para nos mostrar o amor que existe além do nosso olhar. Muito obrigado, muita paz, boa noite.